Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse momento em que a minha vontade se torna a minha inimiga, ou a minha vontade me coloca em oposição a Deus. Sobre vontade, eu acho que a gente tem muitos assuntos a tratar, mas muitos mesmo. Apesar de a gente poder divergir em nomenclaturas, os conceitos são sempre iguais. Veja bem, quantas vezes você tem vontade de fazer algo, mas te falta a força strong, né, teacher? A força, o dunamis de vontade para você realizar aquilo. Então tem muito a se tratar sobre vontade. Isso que a gente vai abordar hoje de uma forma acanhada é quando é que a minha vontade se torna a minha inimiga ou quando é que a minha vontade me coloca em oposição a Deus? Qual é o momento em que um sentimento deixa de ser apenas uma emoção e passa a ser um pecado? Quer dizer, quando é que o nosso desejo se torna pecado? Para isso a gente vai usar o texto base de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. A gente vai fazer exegese do 14 especialmente. Esses dois versículos dizem assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A riqueza desse texto me levou a escolhê-lo, porque ele trabalha praticamente de forma concatenada e sistemática nesse processo de repente, eu do nada passo a estar dentro do território de quem está fazendo algo errado. Bom, antes da gente fazer uma exegese desse texto, eu quero usar o texto lá de Mateus, que Jesus está pregando no monte, o famoso Sermão do Monte, e eu quero fazer um mergulho, olhar mais profundo sobre o sentimento pecaminoso, ok? Jesus é o mesmo Jesus que lá no Monte Sinai entregou para Moisés as tábuas da aliança contendo os 10 mandamentos. Quem entregou para Moisés os mandamentos foi Cristo. E aqui em Mateus 5, ele vai falando, olha, vocês ouviram que foi escrito pelo Moisés, não matarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo outro. Agora, eu vou explicar para vocês o ajuste fino desse mandamento. Ele está falando assim, primeiro, vocês receberam um mandamento. Agora, eu quero explicar para vocês o conceito por trás do mandamento. E ele fala de todos, e ele fala especialmente de homicídio, né? Não matarás, e ele fala também de adultério. No versículo 28 de Mateus 5, ele diz assim: foi dito, não adulterarás. Agora eu vou explicar para vocês o princípio por trás. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quer dizer, lá no Velho Testamento falava de uma atitude. Você vai e você faz sexo com uma pessoa, homem ou mulher. Aí Jesus diz assim, não é só atitude, mas o sentimento pode se tornar pecaminoso. E aí ele diz, você pode, de repente, fazer com que o seu sentimento se torne pecado como? Vamos fazer uma pequena exegese desse texto também. Ele usa no grego ali a palavra blepo, que é traduzido de olhar. É um olhar onde você pode simplesmente olhar fisicamente para a pessoa, fixar no homem ou na mulher o seu olhar, isso e você capturar essa imagem, mas também você pode discernir, sabe? Você pode concluir, você pode perceber a pessoa. Então, imagina que você vai
perceber ou discernir ou olhar fisicamente alguém, uma mulher, ok? E além de ser você olhar para ela, você faz um movimento. Essa preposição prós, em direção de. Você vai até aquela pessoa, seja fisicamente ou seja com o teu coração, ok? É sempre importante em Mateus 5:28 você considerar todas as palavras ali a partir dessa palavra, no coração. Então, com o seu cardia, com o seu coração, você vai em direção a essa pessoa, buscando algum tipo de proximidade, seja emocional ou seja física mesmo. E Jesus, para dizer ali intenção impura, ele usa a palavra epifumia. Na verdade, aqui ele usa o verbo epifumel, ok? Vocês conseguem ler aí, espero, o que está escrito, a definição de epifumel como verbo, tá? É desejo, é um desejo cobiçoso, é cobiçar. Então, é verbo. É o verbo desejar, ansiar, cobiçar, colocar o coração sobre aquilo para querer aquilo, ok? Então, perceba que aqui Jesus vai usar o verbo epifumel. Mais para frente nós vamos ver diferente. Por quê? Agora vamos fazer uma pequena exegese lá do Tiago, ok? O Tiago, quando vai falar daquele movimento que a gente leu inicialmente, ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça quando essa o atrai e seduz. Existe o conceito de imputabilidade, quer dizer, uma responsabilidade pessoal. Quando está escrito ali por Tiago, escatos é cada um. Então, toda pessoa e, ao mesmo tempo, cada um vai fazer isso, e porque essa pessoa vai fazer isso, a responsabilidade é dela. Ela vai ser cobrada disso. Além disso, nós vamos aprender agora uma coisa muito interessante. Essa palavra perazo, ou ali está conjugada, né? Está perazetai, mas é porque se conjuga o substantivo no grego, não é só como português, que declina verbo lá, declina verbo, mas também conjuga, conjuga o verbo, mas também declina o substantivo. O peirazo é uma palavra só no grego. Para nós, em português, temos duas. Se eu falar para você que você está sendo tentado, você vai entender uma coisa. E se eu falar que você está sendo provado, você vai entender outra. Vamos ter um exemplo. Deus está te provando para ver se você vai ser obediente ou não. Você entende que aquilo é uma prova, ok? E você está passando por um teste. Agora, se eu disser assim, o diabo está te tentando para ver se você vai cair em pecado. Então, você vai entender que aquilo ali não é um teste, aquilo ali é uma armadilha onde você está sendo seduzido com vistas a se dar mal. No grego não é assim. No grego você tem uma única palavra, perazo, que tanto pode ser usada no português traduzido como tentação ou como provação. Então, nós vamos traduzir para tentação no português ou para provação conforme o contexto. Na riqueza da palavra peirazo, ok? Você pode ver que a definição é tanto fazer prova, testar, como tentar. Realmente colocar a pessoa debaixo de uma situação onde ela está sendo seduzida para aquilo. E é usado como eu tento ou eu sou testado. Bom,
Então, peirazo, na verdade, é uma palavra única, e aí você fala assim, peraí, mas a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas isso está escrito em português. No grego é peirazo. E o diabo tentando também é peirazo. Existe uma riqueza nisso, em outro momento a gente pode estudar. Porque agora eu quero falar, talvez, da palavra principal que nos leva a entender quando se fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é a epifumia, ok? Então, cada um é tentado por sua própria epifumia, por sua própria cobiça. É interessante que nós vimos lá em Mateus capítulo 5, que Jesus falou que uma pessoa, ele vai passar, no grego está epifumel, ok? E aqui está epifumia. Por quê? Porque aqui é um substantivo. Então, uma coisa é você enfrentar a cobiça. Outra coisa bem diferente, como está lá em Mateus 5, 28, é você praticar a cobiça. Lá, Jesus fala assim, se você praticar a cobiça, no seu coração você já adulterou. Agora, aqui, o Tiago diz, você vai ser tentado pela cobiça. Não é que você está praticando a cobiça. A cobiça, substantivo, está te tentando. Lá em Mateus 5, você está praticando a cobiça. Quer dizer, você está cobiçando. Para ficar ainda mais dinâmico o entendimento desse texto de Tiago, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim, cada um é tentado pela sua cobiça, quando a cobiça atrai, ok? Então, a cobiça, que é sua, que é a própria cobiça, então, a sua epifumia, você não está praticando ainda, mas é sua, existe dentro de você, são emoções, ok? Ela vai te atrair. Agora, presta bem atenção como nós podemos entender melhor esse mecanismo de quando é que o meu sentimento se torna um pecado, quando é que o meu sentimento me coloca em oposição a Deus, através dessa palavra, ok? Exelkomenos, ok? Essa palavra, ela tem o seguinte sentido literal. É quando eu saio do lugar onde eu estou, que é um lugar que eu não deveria sair absolutamente nunca, e através desse processo de ser atraído, eu vou para um outro lugar, ok? Tem alguém com o microfone ligado. Eu gostaria de pedir que desligassem os microfones, por favor, quem tiver com o microfone ligado. Ótimo. Então, eu estou num lugar que eu não deveria sair dele, e de repente eu sou atraído e saio desse lugar, porque a minha epifumia, a minha cobiça, me atrai para fora desse lugar. Então, para o cristão fica fácil de entender isso. Você sai da sua posição de pureza, ou de santidade, ou de consagração a Cristo, quando a sua cobiça, ela te atrai. Guarda, porque o movimento é duplo. Então, cada um é tentado pela própria cobiça. É a minha cobiça que me tenta, é a sua cobiça que te tenta. E ela vai fazer o quê? Ela vai fazer dois movimentos. Ela vai atrair, que é colocar ali algo para você sair da situação que você não deveria sair nunca e ir para um outro lugar. E, ao mesmo tempo, ela vai fazer com que você, através da sedução, venha a mudar de posição. Essa palavra sedução, no grego, é deleazomenos, ok? Deleazo
aqui é um verbo, e ele exemplifica bem aquela coisa que a gente faz quando a gente vai pescar. Você pega um anzol, coloca uma coisa bem atraente na ponta do anzol e joga dentro d'água. O peixe vai ficar atraído pela isca no anzol, e aí ele morde o anzol, ok? Quando ele morde o anzol, você pode fazer aquele movimento de tirar ele de um lugar que ele nunca deveria sair e jogar ele em um lugar que não é para ele. Então, o cristão que é atraído por sua própria cobiça, ele é arrancado da posição de pureza, de santidade, de comunhão com Deus, ou de paz no coração, para uma outra posição, do mesmo jeito como acontece com o peixe. Você vai com o anzol fisgar o peixe e tira ele do lugar natural dele, que é a água, joga ele para fora na terra e depois joga na frigideira, que não é o lugar para o peixe. Então, esse movimento fica bem explicado por essas palavras aqui. A nossa cobiça, ela vai nos atrair, vai nos seduzir e vai tirar a gente daquela posição. E aí se consuma o problema, que é um processo, ok? E através desse processo, o sentimento vira pecado. Então, fazendo exegese do texto, nós entendemos o quê? Cada um é tentado pela própria cobiça, vai ser por ela arrastado e seduzido. Essa é a tradução da NVI, que ficou muito boa. E olha o versículo, relembrando o versículo 15. O processo é o seguinte: a cobiça vai engravidar. Depois da cobiça engravidar, ela dá à luz o pecado após ser consumado gera a morte. Essa palavra engravidar, ela é sulambano, ok? Que é a mesma coisa que você apreender, quer dizer, você tira dali, você coleta, né? Não é aprender, é apreender, ok? Você colhe algo, então você vai gerar uma coisa através de um processo de engravidar. Na prática, então, como que eu vou explicar esse momento em que o sentimento vira pecado? Você está na tua casa, está tudo bem, e de repente você começa a pensar na sua amiga. E vem no teu coração pensamentos e sentimentos em relação a ela. Pode ser, por exemplo, de entristecimento ou amargura por algo que ela disse no WhatsApp para você. Esse sentimento, que é chamado de epifumia, que é chamado de cobiça, que é um sentimento que vai caracterizar todas as coisas que podem nos atrair e nos seduzir. Então, você começa a ter esses sentimentos em relação a ela que não são legais. Aí você vai escolher se você vai deixar esses sentimentos passarem pelo processo todo de te seduzir, te fisgar e te tirar de um lugar que você nunca deveria sair para ir para outro. Quando você permite que essa tua cobiça faça isso com você, você, ao invés de estar abençoando, você começa a ter tristeza pela pessoa. Ao invés de você estar com amor, como Jesus, como a palavra diz que nós devemos amar o próximo, você começa a estar, às vezes, com rancor, com ira, com ódio. Então, esse processo e esse momento é descrito dessa forma. Como a gente usou Mateus 5, que Jesus falou de quando a gente olha para uma mulher com uma atitude impura, ou ali é verbo, cobiçando, é porque o processo já aconteceu. Lá em Mateus 5,
O processo já aconteceu. Por quê? Você está praticando o verbo. Aqui em Tiago 1,14, ainda não aconteceu. Você está sendo vitimado ou sofrendo assédio do substantivo cobiça. Lá em Mateus 5, não é o substantivo cobiça. Lá é o verbo. Você está cobiçando. Então, a cobiça já engravidou e já deu à luz o pecado e você está praticando o pecado. Isso é muito interessante. Esse é muito interessante, porque você, às vezes, está carregando culpa que não é para você carregar. Só porque veio o sentimento, você ainda não pecou. Só porque veio a cobiça de você sentir amargura, ou de você sentir desejo, ou de você fantasiar algo, você ainda não pecou. O que aconteceu é que você está passando por um processo que a gente chama de prova ou de tentação. Mas você ainda não foi derrotado, porque você bloqueou o processo de engravidamento, tá bom? Vamos entender isso e a gente já vai estar terminando daqui a pouquinho de uma forma bem legal. Logo no início da história da humanidade, quando vai acontecer o primeiro homicídio, Caim vai matar Abel, Deus conversa sobre esse processo com Caim. Esse é um paralelo bíblico sobre o nosso relacionamento com o desejo. O próprio Deus diz para Caim o seguinte: olha aqui, Caim, o pecado ele está batendo na porta do teu coração. É a cobiça. Está vindo. E o pecado quer engravidar, quer conceber. A cobiça, ela quer engravidar e ela quer dar à luz. Só que Deus dá ali uma palavra incrível. Ele diz, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Bom, eu garanto para você, pelo princípio das Escrituras, que todo ser humano é plenamente habilitado por Deus para viver uma vida inteira sem pecado. Você fala, você está brincando? Não, sim. Todo ser humano é habilitado por Deus para viver uma vida sem pecado. Só que a realidade é que ninguém consegue. Ninguém nunca conseguiu, ninguém nunca vai conseguir. Nem Adão e Eva conseguiram, quanto mais a gente. Apesar disso, ao invés de nos trucidar, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, e aí nós não temos mais nenhum pecado. Estamos libertos do jugo do pecado e libertos da condenação do pecado. Mesmo assim, nós continuamos pecando. E aí Deus faz o seguinte, manda o seu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos convencer, para nos animar, para nos dar sempre aquela sabedoria, aquele entendimento. Mesmo assim, a gente precisa lembrar do que está escrito nas Escrituras. Essas coisas foram feitas, escritas, para que ninguém peque. Mesmo assim, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Estou falando isso porque Deus não mente quando diz para Caim, a você cumpre dominá-lo. Você pode ter vitória. E por amor a Cristo, por querer viver uma vida de proximidade com Deus, você pode, mas você não vai ter. Por isso, tudo que a gente faz precisa passar pela cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, nós não vamos, em hipótese alguma, conseguir chegar ao céu. E o que acontece é o seguinte: depois do Éden, quer dizer, a nossa realidade pós-Éden é que nunca nós seremos livres. Você não é uma pessoa livre e nunca vai ser. É uma realidade dolorosa. Gálatas 5,17 afirma que a nossa carne luta contra o espírito. E deixa eu te dizer o seguinte. Aqui o tradutor colocou espírito com E maiúsculo. Ok? Mas a verdade aqui é que a tua carne vai lutar contra o
teu espírito. E o teu espírito, debaixo da unção do Espírito Santo, vai lutar contra a tua carne. Por que eu estou falando assim? Porque em mim e em você precisa haver uma hierarquia. O nosso espírito, não o Espírito Santo, o nosso espírito precisa dominar sobre a nossa carne, que é nossa alma e o nosso corpo. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nosso corpo precisa ser dominado pelo nosso espírito. Então, o Espírito Santo domina o nosso espírito e o nosso espírito domina a nossa carne. Essa batalha sempre vai acontecer. Ou a gente vai obedecer à carne, ou a gente vai obedecer ao espírito. O homem espiritual, ele tem o próprio espírito dominando sobre a própria carne. E o segredo disso é que o espírito dele é completamente cheio do Espírito Santo. Ele é santuário integral do Espírito Santo. E é por isso, para que o nosso espírito domine sobre a nossa carne, que a gente precisa alimentar o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Através da leitura da palavra, através de jejuns, de orações e tudo mais. Então lembre-se disso. Você ou vai ser escravo de sua carne ou do seu espírito. Porque no final, na parte final de Gálatas 5,17, está escrito: vocês nunca vão fazer o que vocês querem. Ou vocês vão obedecer a um, ou vão obedecer ao outro. Então, esse é um pequeno esboço, uma rápida ministração, buscando um pouquinho a exegese sobre quando é que o nosso desejo se torna um pecado. Eu espero que você tenha aproveitado isso, tá bom? Para saber qual que é o momento em que o sentimento deixa de ser uma emoção e passa a ser um pecado. Não basta você pensar em algo para que isso tenha se tornado um pecado para você. O processo precisa ter acontecido, onde você foi fisgado e tirado daquela situação e jogado em outra. Bom, é isso que eu queria ministrar para vocês hoje, ok?